Fala, meu querido, beleza? O conteúdo que você está prestes a assistir é de um workshop que eu dei lá em São Paulo no início desse ano. E esse treinamento ele está completo, com um formato de bônus dentro do meu treinamento online. Inclusive, para você ter acesso a esse treinamento online, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, aproveita o vídeo. Te espero lá dentro. Eu comecei a analisar todas as abordagens que eu tinha no YouTube, e tem um monte de abordagem minha que não tá nem no YouTube, que eu nunca postei, e eu comecei a analisar que tinha um padrão nela. O início de abordagem, qual que é a parada? Algum assunto em comum. E pode ser situacional. Oi, te vi passando, te achei estilosa porque isso. Isso é um assunto em comum. No caso, algo sobre ela. Pode ser, por exemplo, uma camiseta de uma banda. Isso é um assunto em comum. Por isso que é importante ter referência. Você precisa pegar elementos do ambiente e tirar assunto a partir dos elementos daquele ambiente, naquele espaço-tempo. Não adianta você ser o cara que é o rei, tipo assim, de todos os assuntos e não consegue, ali na hora, puta, eu não sei, aqui eu não sei falar, aqui eu não sei fazer. E até disso, eu sempre tenho um ponto de fuga nisso, que é você usar a tua congruência. Quando você não sabe, quando o elefante fica no meio da sala, fale sobre o elefante no meio da sala. Então, eu percebia que quando não tinha um assunto em comum, eu falava, olha, eu vim falar alguma coisa, mas eu não sei o que falar. E aí a congruência é brutal. É brutal. Ainda mais no mundo de hoje. Porque por mais que a rede social, ela tenha essa parada, tipo assim, puta, tá todo mundo indo pro digital, a parada do presencial, do offline, vai ficar cada dia mais forte. Vocês estão tendo, assim, uma oportunidade de crescer não só em relacionamento, mas de tudo. De network, de business, cara. Eu juro pra vocês, eu vou nos eventos de marketing digital, eu faço amizade com os caras grandes e tal, porque, tipo assim, eu só falo com eles como eu falo com uma pessoa normal. Eu tenho amigos meus que fazem, sei lá, 7 dígitos, 8 dígitos num mês, assim, e o cara, porra, Marcelo, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, não sei o que. O cara é tipo, mano, parece que é meu brother de colégio. E tem outras pessoas que não conseguem ter esse nível de conexão com esse tipo de pessoa. Por quê? Eu sou congruente, tá ligado? Principalmente na maneira como eu abordo as pessoas. Isso desde relacionamento, quanto para situações de negócio. Pensando nessa continuação do funil de conversação. Beleza, eu tenho um assunto em comum, é um gatilho inicial para puxar uma conversa. Legal. O que vem depois? Alguém consegue me responder? Cheguei numa gatinha, abordei. Conversei. Ah, oi, te vi, achei bonita, bababá. Porque isso, lá, legal, e aí? Trazer conforto. Uhum. Você tem que deixar ela confortável. E de onde vem esse conforto? Melhor, por que é importante a gente demonstrar sempre elementos em comum com a outra pessoa para conseguir se conectar com ela? Geralmente quando a gente demonstra assunto em comum, na cabeça da outra pessoa, seja na abordagem ou na amizade, qualquer outro tipo de assunto, a pessoa se sente mais próxima a você, se sente confortável em se abrir para você e falar com você. Por quê? Porque ela se vê, eu acho, ali, um pouco, tipo, em você. A nossa organização social não é mais baseada em tribos. Só que o nosso cérebro ainda pensa na nossa convivência social como se fosse. Quando eu tenho assuntos em comum com alguém, a primeira coisa que eu penso é, uau, essa pessoa não me apresenta riscos. E é dito, desde a época primitiva, você não pode se relacionar com alguém que não seja da tua tribo. Tá ligado? Então, é sempre importante pensar, por exemplo, não só no porquê do momento das coisas, mas do porquê que isso, a origem primitiva do que está acontecendo. Tá ligado? Então, se eu só consigo me relacionar com uma pessoa que seja da mesma tribo do que eu, o que acontece quando eu estou num ambiente com network ou com mulheres que não estão ali no mesmo contexto do que eu? Porque, por exemplo, no meu caso, eu era muito pobre.
ficar com a mina que era rica, por exemplo. Como é que eu bugava? Tipo assim, como é que eu hackeava isso? Quando eu não tenho algo externo para me conectar com outra pessoa, eu vou pro interno. E aí vem a segunda etapa do funil. Sensações. A maneira como eu enxergo o mundo é o maior valor social que você vai ter durante uma abordagem. A maneira como você conta a sua forma de ver o mundo. Por quê? As sensações são o segundo nível de assunto em comum, bem entre aspas que eu estou falando, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou Bolsonaro. Aí eu vou lá e eu falo com uma petista. Vamos dar um exemplo, tá? A gente tem um assunto em comum, sim ou não? Política. Sim. Pode ser bem, mas a gente é o extremo oposto. Tem ideias diferentes, mas o assunto é comum. Certo? Mas você não concorda comigo que a chama que me fez gostar de algo, ela não partiu do assunto puramente, ela partiu primeiro de uma sensação? Sim. Então a raiz do interesse das pessoas não é só o interesse por si só. É a sensação que ela teve sobre um processo que estava acontecendo no mundo externo. Então, quando eu me conecto com a maneira que uma pessoa sente algo, eu consigo meio que entender a maneira dela de enxergar o mundo. Vocês não têm aquele amigo que é muito diferente de vocês? Aí você fala, caralho, mas se a gente se conecta, quem é da mesma tribo e tal, por que tem um fulano lá, Zé da esquina, que é totalmente diferente de mim, a gente nem gosta das mesmas coisas, e a gente é tão brother, a gente é tão próximo? Porque vocês conseguiram entender como funciona o processo de sensações de vocês em relação ao externo, e vocês conseguem, cada um, ter a sua identidade própria de visão de mundo. Quando você entende que a visão de mundo da outra pessoa é única, ela se torna importante. Porque tudo que é único não pode ser encontrado em outro lugar. E aí você se conectou com seu amigo. Ele parece a pessoa mais legal do mundo para você. Sempre que você tiver uma abordagem inicial, seja offline e seja online, depois eu vou falar de online, tá? Seja offline ou seja online, você tenta isso daqui primeiro. E aí você vai ter que olhar para a situação e sistematizar. Eu preciso pegar pelo menos 5 potenciais elementos olhando para a mulher, seja no online ou no offline. Olhando para a mulher, olhando para aquela situação e pensar, isso daqui me conecta com algo que eu gosto. Isso daqui não me conecta. E aí tem que pensar sempre assim, ó, o que conecta e o que não conecta. Nunca o que está no meio do caminho. Porque o que conecta, você consegue falar bem daquilo. O que não conecta, você consegue ser curioso sobre aquilo. Tá? Então vamos lá, vamos sistematizar a parada. 5 elementos de potenciais assuntos. E aí tu vai ter que ser um bom observador para absorver isso. Observei. Eu vejo que não dá para entrar naquilo. Eu vejo que, todas as tentativas foram furadas. Realmente o negócio não foi bom. O que a maioria dos caras fazem? Ejeta a situação. Não, vou para a próxima. Vou pro próximo network. Vou para a próxima mulher. Só que os caras se esquecem que do outro lado tem um ser humano passando por processos muito piores do que você que tomou atitude. Porque quando você tomou atitude, você já está esperando um feedback. E a pessoa geralmente não está preparada. Então você está preparado, a pessoa não está recebendo aquilo de maneira preparada. Então geralmente, tá? Dos 100% de fora que vocês levaram na vida, sei lá, 95% era porque a pessoa não entendeu em que processo, em que nível de comunicação vocês poderiam se conectar. Tá ligado? E isso é bom porque tira de nós a culpa de se sentir rejeitado.
tira da pessoa a responsabilidade de nos achar um bosta ou não, porque ela não teve tato suficiente para conseguir entender o que muitas vezes o que você estava querendo fazer, a maneira como você estava querendo se conectar. E se você juntar isso, por exemplo, uma mulher bonita, ao fato de que ela é abordada de diversas maneiras todos os dias, ela vai naturalmente criar uma barreira. E aí você não passa nem da primeira etapa. Mas eu garanto para vocês que qualquer pessoa no planeta, você consegue se conectar se você for para a segunda etapa de sensações. E aí também cabe a você, quando você for para cá, entender. Beleza, você pode se conectar, mas você quer se conectar com aquela outra pessoa? Porque conexão demanda energia. O dia tem 24 horas. Uma coisa do desenvolvimento pessoal que acaba cagando a cabeça das pessoas é que eles querem virar o rei do network, o rei da pegação, e aí vão deixando vazar energia, um monte de coisa que lá no final do dia você vê que, puta, gastei energia pra caralho, me conectei com muita gente, mas sem filtro. Ou gastei energia pra caralho, tentando me conectar com muita gente sem filtro, não me conectei com ninguém, e aí você fica puto consigo mesmo, porque você não conseguiu, tipo, a mina que tu queria, porque tu sente um bosta, não sei o quê. Mas no final das contas, aquelas pessoas que tu tava gastando energia pra tentar se conectar, nem era o tipo de pessoa que tinha visão de mundo que você quer pra tua vida também. Tá ligado? Então, passado esse primeiro processo, se ele for positivo ou for negativo, não importa, não julgue. Se a pessoa continua ali, por exemplo, você está chegando na mina no dia a dia, se ela continuar ali, mesmo depois da conversa inicial ter sido meio estranha, você passa por segundo processo. Sensações. Como eu comunico uma sensação? Essa é muito simples. Através da maneira como eu conto uma história. E por que eu falo que é através da maneira como eu conto uma história e não através de uma história? Porque a história por si só, foda-se. Ninguém liga. Só que a maneira como você conta a história que traz a sensação pura que você estava tendo naquele momento. E é isso que conecta. Mas aí você fala, porque assim, muitas das vezes a gente olha pra nós assim e fala, mas cara, eu não sei falar, eu não tenho uma história tão legal. E tipo, aí eu vejo as paradas de uma maneira tão inalcançável, mas no final das contas, assim, ó, 100% dos casos, é a maneira como tá contando as histórias. Não é a sua história, tipo, foda-se mesmo, ninguém liga. Só que, quando você traz essa conexão da sensação que você tem em relação aos processos externos, aí que a pessoa se reconhece. Por exemplo, quando eu não tenho assunto pra falar com a mina, a clássica, tá, que eu fazia. Oi, olha só. Aí eu paro, eu olho pra cara dela. Então, não, é que eu achei que você ia continuar andando. Aí eu só pensei só até essa parte. Eu comuniquei uma sensação. Pode ver que eu nem fui pro assunto em comum. Eu já comecei o approach na sensação. E a pessoa se reconhece naquilo. Porque ela já viu aquela cena no cinema, ela já viu aquela cena em diversos lugares, tipo, ela já internalizou aquilo acontecendo, e agora aquilo aconteceu com ela. E ela tornou-se papel principal de uma cena que ela já viu, mas que nunca havia acontecido, cara. E aí, a mina buga. Porque ela não entende conscientemente como agir. E aí você tem que entender uma coisa. Por isso que eu solto muita piadinha, por isso que eu sempre falo umas coisas muito loucas, muito palhaça. Quando uma pessoa trava, na hora que ela tá falando com você, ela abre uma janela emocional. Sempre. Quando uma pessoa trava, na hora que ela tá falando com você, por alguma coisa que você falou, e pode travar por conta de alguma piada muito boa que você fez, por conta de algo muito absurdo que você falou, ela abre uma janela emocional. Por exemplo, qual que é a melhor maneira pra tu, tipo assim, falar pra uma menina que tu tá realmente gostando dela e ela aceitar aquilo? Depois você fez ela gozar. Porque é o momento onde a pessoa mais trava de todos. Ela liberou todo o físico
e abriu todo o emocional. Tá ligado? Então, esses são processos universais. Vai funcionar aqui, vai funcionar em Dubai. Mesmo que a pessoa não queira que funcione. Isso funciona. E se a pessoa ela for muito desprendida disso, muitas vezes é pior ainda. Porque se você consegue executar esse processo, independente se a pessoa tiver essa crença consciente, não, esse tipo de coisa não funciona, não sei o que, não sei o que, e você ainda faz esse processo de maneira natural, aí a pessoa fica mais conectada ainda. Porque ela acha que são técnicas que nunca vão funcionar com ela, mas não são. O que eu faço aqui é só sistematizar o comportamento humano que já acontece. Deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber se você gostou desse formato. Se você gostou, eu trago uma parte 2, uma parte 3 e não se esquece de acessar o link aqui na descrição. Até o próximo vídeo no domingo. Fechou? Valeu!